Por mim, ok. Ok. Acho legal essa história de colocar no chat, porque assim eu vou sabendo pelo menos um pouquinho onde vocês estão, cada um. Isso. Quem puder colocar no chat, enfim, de onde está trabalhando, as perspectivas em relação ao capitalismo consciente, que aí a gente vai engrossando um pouco o caldo. Karine, com você, querida, apresente a nossa ilustre convidada. Obrigada, Tarley. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês, agora cumprindo de fato a agenda. Obrigada pela compreensão de todos. E quando eu trouxe, eu imaginei trazer o capitalismo consciente aqui para o Mato Grosso, para Cuiabá. Quando eu conversei com o Tarley, já na primeira conversa, né, falando sobre ele nem estava como conselheiro ainda, a gente já estava falando que a primeira reunião tinha que ser para a confraria, né? Porque a gente acredita muito no potencial dos profissionais que estão aqui presentes e até mesmo o poder de comunicação que todos têm aqui, e a gente sabe o quanto isso é importante para que a gente leve aí o capitalismo consciente para ser disseminado na nossa região, né? Então, essa aqui eu falo que é o evento teste, porque a gente ainda não teve nenhum talk consciente aqui na nossa região. A gente vai ter neste mês de agosto, no dia 23, quando tiver tudo prontinho, eu vou estar avisando todos vocês, mas esse aqui realmente é um introdutório, é um teste para mim, para todos que estão do conselho aqui presentes, e eu não poderia trazer nada mais, nada menos do que a diretora de expansão das regionais a nível Brasil, que é a Daniela Garcia. É quem me acompanha, quem me orienta, quem me ampara, quem me introduz, quem me educa e quem me ajuda para que eu possa fazer da forma correta aqui com os conselhos e levando, né, o capitalismo consciente na nossa região. Então, minha eterna gratidão pelo sim da Daniela e de estar aqui presente, de abraçar aí todos os meus pedidos para que a gente pudesse alinhar, não só trazer um pouco da visão do capitalismo consciente, mas também do marketing, ela que é uma profissional também de marketing, né? Enfim, é isso. Obrigada, Daniela, e a palavra está com você, não vou me alongar aqui. Imagina, sempre querida, né? Karine é sempre querida, assim. Eu que agradeço a oportunidade que ela está dando a nós de chegar até vocês, que afinal de contas a gente precisava de uma pessoa, de uma liderança super confiante que chegasse até vocês todos para poder levar um pouco de capitalismo consciente. Só me apresentar antes, a Karine disse, sim, eu sou diretora de expansão do Instituto, eu sou antes diretora de operações, e eu cheguei no Instituto em 2017, no começo da segunda gestão. Nós somos uma ONG, né? Então a gente chegou no Brasil em 2013, de lá para cá a gente está na terceira gestão. A primeira gestão a gente só cuidou de espalhar o conceito de capitalismo consciente pelo Brasil. Eu ainda não estava lá. Em 2017, na segunda gestão, quando a gente chega lá, uma das tarefas que a gente tinha era tangibilizar esse conceito. E o Hugo Bettlin, que era o diretor-geral naquela ocasião, e o Rony Meisler, que era o CEO e fundador da Reserva, também naquela ocasião, me chamaram, eles já me conheciam das atividades que eu tinha em outras ONGs anteriores, e especificamente no Banco de Alimentos, onde eu pude construir a ação que a Reserva tem de marketing relacionado à causa, que é um P5P. E eles me chamaram para ajudá-los a trabalhar a comunicação do Instituto. Quando eu cheguei em 2017, a gente tinha uma equipe de uma única pessoa, era eu e uma secretária, na verdade uma auxiliar administrativa, ela fazia um pouco de tudo, e a gente tinha um Instagram com 200 seguidores, um Facebook com 100, e o LinkedIn não ativo. E por que eu comecei a história contando isso? Para poder contar que eu cheguei no Instituto por conta do meu histórico pessoal, que faz link total com a apresentação que eu vou fazer para vocês hoje. Eu sou uma profissional de comunicação há 27 anos, eu sou jornalista formada e sou uma publicitária por experiência. Eu não tenho a segunda formação
em publicidade, eu tenho diversos cursos, mas eu tenho uma pós-graduação em marketing e uma dezena de cursos em mídia digital. Eu comecei no mundo offline completamente, eu sou de uma geração offline, eu tenho 52 anos, então eu nasci offline, né, e sou da geração que fez a transição do offline para o online, mas como profissional eu peguei toda a transição da comunicação aqui no Brasil, do offline mandatório para o online de massa. E isso significou ser jornalista em jornais e revistas, depois passar a ser assessora de imprensa, relações públicas, depois eu fui trabalhar dentro de agências de publicidade para fazer atendimento de agências, depois agências digitais, onde eu atendi mais de 300 clientes. Me especializei em branding digital. Depois, com a chegada das redes sociais no Brasil, e aí dentro do branding digital, posicionamento de marca, depois e-commerce, depois tom de voz de marca digital, depois a mudança das marcas precisando ser publishers, né, daquilo que elas falavam, a chegada dos formadores de opinião, blogueiros, tem gente aqui que vai lembrar, deve ter 50 anos como eu, ou próximo que isso, o quanto as mídias perderam para os blogueiros primeiro, né, que se tornaram formadores de opinião, depois com a chegada das redes sociais, montei vários saques 2.0, os saques de atendimento, entre eles Datan, Twitter Datan, inclusive no meio do apagão aéreo, depois Motorola, depois todos os outros. Me especializei em atendimento ao consumidor por redes sociais. Depois fui trabalhar com celebridades, trabalhei no escritório da Ana Paula Padrão, na saída dela da Record e na criação do Tempo de Mulher. E aí fui me enveredar pelo mundo dos influenciadores, que aí deixaram de ser blogueiros, não eram mais formadores de opinião, passaram a ser influenciadores. Quando a mídia passa a ser medida pelo nível de influência e reputação de marca, e não mais só por aquilo que ela fala, muito menos pelo produto que ela vende. E aí, depois que eu deixei a celebridade, eu passei a trabalhar para micro e pequenas empresas, que uma pessoa poderia se vender, estar melhor posicionada na internet sozinha. E foram aí comunicação muito semelhante a pequenas empresas e profissionais liberais, e a configuração é pouca verba, um único dono ou uma pessoa que cuida, que tem que fazer absolutamente tudo, inclusive cuidar da comunicação e fazer com que aquela marca expanda. E aí eu fui trabalhar pelo terceiro setor, e quando eu cheguei no terceiro setor, eu percebi que o terceiro setor brasileiro é muito potente. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje 820 mil ONGs no Brasil, fazendo o que o governo não faz e que também as empresas não fazem. Elas estão no meio do caminho. A gente é muito diferente de outros países desenvolvidos, onde o terceiro setor serve como referência de serviços para fora daquele país, para que aquele país preste serviços a outros países que precisam. Vou dar um exemplo clássico aqui. O Canadá tem o Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras não atua no Canadá, atua na África. Mas todas as nossas ONGs atuam aqui no Brasil, fazendo aquilo que a gente precisa de reforço. Eu me enveredei, então, a levantar a voz por grandes causas e fazer com que o terceiro setor pudesse ser o mais profissional possível em termos de comunicação. E foi aí que eu conheci o Rony, que eu conheci o Hugo, e eles me convidaram para fazer a comunicação do Instituto Capitalismo Consciente. Tenho a grata satisfação de dizer que hoje a gente tem mais de 40 mil seguidores, passados 4 anos. A gente reformulou completamente a identidade visual, o tom de voz, cresceu muito em reputação de marca. Somos muito conhecidos hoje em ser um omnichannel de entrega de conteúdos. E estou à frente dessa estratégia há muito tempo. É um dos pedaços que, por mais que eu seja diretora de operações, expansões, a Karine pode dar o cargo que ela quiser para mim, mas eu não largo a minha comunicação, que é a minha paixão. E o mais interessante, bacana para o pessoal da confraria, fala de comunicação, e eu falei, ai meu Deus, Karine, eu vou pegar no telefone e conversar com você primeiro, porque não dá para a gente simplesmente aceitar um convite desse. Falar sobre capitalismo consciente, ESG especificamente para a comunicação, é mais delicado do que a gente imagina. Porque a gente precisa ser muito bom profissional de comunicação para a gente entender aonde
a gente está colocando a mão quando a gente fala em ESG. E é baseado nessa história toda e neste pedido da Karine que eu fiz essa apresentação para vocês. É para posicionar um pouco o que é a continuação de discurso de capitalismo consciente para ESG e como é que a gente vai conseguir traduzir isso em termos de comunicação. É uma apresentação que eu não pretendo demorar mais do que 25 minutos, 30. Peço que vocês façam as perguntas que vocês desejarem. Eu acho que depois talvez seja melhor. Se alguém quiser já ao longo do tempo colocar no chat, pode colocar para que a gente possa, para que eu possa responder depois para vocês. Então, vamos lá. Karine, se falhar, se faltar, se qualquer coisa, você abre o microfone e me fala, porque a partir de agora eu não enxergo mais vocês, tá? Beleza, Dani. Opa, vamos lá. Bom, aqui, primeiro slide, para quem nos conhece ou para quem também não nos conhece, o capitalismo consciente, ele tem um mantra, ele tem um manifesto. Nos Estados Unidos, o Conscious Capitalism tem esse subtítulo, né? Essa linha fina, esse slogan que acompanha eles, que é Elevate Humanity Through Business. Ele é muito sofisticado para a gente conseguir traduzir isso para português, e mais do que isso, para que seja amplamente percebido. Então, aqui no Brasil, a gente retraduziu e a gente amplificou muito mais essa linha fina do que é capitalismo consciente, ou para que ele serve, transformando isso num grande manifesto. A gente abre o nosso manifesto com este parágrafo, que é: nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos em negócios no Brasil, orientados para a diminuição das desigualdades. A gente realmente acredita que empresas sejam protagonistas das mudanças e que sejam elas aquelas que vão fazer a grande virada deste capitalismo que precisa ser corrigido, que precisa diminuir aquilo tudo que ele aumentou ou multiplicou nos últimos 200 anos. Claro que a gente tem como referência um capitalismo que nos ajudou a dar grandes saltos de tecnologia, grandes saltos em termos humanitários e, inclusive, grandes saltos econômicos, mas lógico que isso fez com que muitas desigualdades aumentassem. Quem já ouviu a minha apresentação de capitalismo consciente sabe o momento em que eu falo isso, e depois eu vou me enveredando e falando um pouco mais sobre a timeline histórica. Mas aqui a gente abre para que eu possa alinhar o discurso com vocês. E o capitalismo consciente existe baseado em 4 pilares. Toda empresa que é uma empresa capitalista consciente, ela se enxerga com estes 4 pilares. Ela tem um propósito maior, e ela sabe o motivo pelo qual ela existe, para muito além do produto ou do serviço que ela oferece ou produz. Ela tem um líder muito forte, servil, consciente, que levanta essa bandeira do propósito, demonstra nas suas atitudes de gestão diária que é um líder muito orientado pelo propósito, e esse propósito o movimenta todos os dias. É uma empresa que nasce orientada para stakeholder e entende desde o seu lançamento, da sua fundação, que sem stakeholders ela não funciona, que ela é parte de um sistema e que esse sistema deve andar de forma muito equilibrada. E para que esse equilíbrio haja, ela tem que olhar para stakeholders de uma forma equânime, com a mesma importância, mas não da mesma forma. Cada stakeholder precisa de um manejo e de uma forma de tratamento, mas todos, em uníssono, precisam ter uma relação de geração de valor compartilhado, de geração de valor com a própria empresa. E, finalmente, não menos importante, é a cultura que está dentro dessa empresa que carrega tudo isso. Esses 4 pilares são muito importantes de serem percebidos porque 2 deles, especialmente, estão muito alinhados com o ESG. O primeiro deles é propósito. Quando a gente olha para propósito, a gente deve fazer um exercício de entender que ele está no centro de todas as nossas decisões. E aí eu vou, obviamente, remeter a Simon Sinek com o Golden Circle, que traz essas 3 perguntas para a gente. Então, se a gente colocar o nosso propósito no centro e nos perguntar por que nós existimos,
nós conseguiremos obrigatoriamente entender o como vamos fazer isso. Ter uma visão estratégica muito mais amplificada e apoiada neste propósito, entendendo como é que a gente vai fazer dinheiro, que caminhos a gente deve seguir para fazer este dinheiro e essa empresa ser lucrativa. Isso tudo gera o quê? Um impacto social. A geração de valor compartilhado, como é que a gente produz produtos especiais, como é que a gente se envereda por projetos sociais. Quando a gente olha para orientação para stakeholder, ela não está só organizada para olhar para shareholder, para investidor. E quando isso acontece, a gente entende que ela está completamente orientada para ESG. Não é possível e não existe uma empresa que quer ser ESG se ela só estiver orientada para lucro e para a divisão do lucro com o acionista. Não funciona. Ser orientada para stakeholder pressupõe olhar para fora. Ser ESG pressupõe orientação para stakeholder. É aqui que a gente liga uma coisa na outra. Capitalismo consciente é caminho para uma jornada ESG. E uma jornada ESG é obrigatoriamente uma jornada de amplificação do olhar para fora. Lógico que no S, e aí a gente vai destrinchar isso daqui para frente, você tem um olhar para dentro, porque o social tem a ver com fronteiras para dentro e para fora, com dois olhares diferentes. Mas é fundamental entender que orientação para stakeholder é premissa para ESG. Essa imagem que eu trago aqui é uma imagem do Acatu. Eles publicaram isso há 15 dias, aproximadamente, no Instagram. E eu achei muito interessante essa visão de ESG, muito simples, e trouxe ela para cá. É importante também dizer que tudo que diz respeito a ESG tem dois vieses. O primeiro, regulatório, e o segundo, de autorregulação. E eu coloquei ESG igual a GSE, porque aqui no capitalismo consciente a gente acredita que a sigla está invertida. E por quê? Porque a gente entende que só com uma governança muito forte e muito bem orientada, a gente consegue um bom social e um bom environment. Ou ecossistema, como a gente começa a traduzir agora, que é para usar a mesma nomenclatura americana, mas querer dizer em português, né? Fazer a tradução imediata. Se a gente juntar tudo aquilo que a gente pode construir com o Golden Circle e tudo aquilo que a gente tem de ESG numa única coisa, a gente começa a perceber que ser ESG faz parte do propósito. Ser ESG faz parte daquilo que a gente se reconhece e, mais do que isso, ser ESG tem que fazer parte da nossa estratégia. Se ele não vier na essência, não tem como a gente multiplicá-lo, não tem como a gente comunicá-lo, muito menos a gente tentar traduzir em algum formato, porque ele não será traduzido. O ESG precisa ser essencial e não por convenção. Ele precisa estar no centro do nosso propósito e do nosso desenho estratégico, para a gente conseguir construir o quê. Então, a partir daqui, eu trago para vocês tudo aquilo que a gente... O que é o ESG e tudo aquilo que a gente pode transformar em saídas de comunicação e de marketing. Entendendo sempre que, de novo, a gente tem que ter isso no cerne da empresa para que a gente possa traduzir isso em estratégia e a estratégia ser traduzida num formato de comunicação e marketing para saídas que sejam externas. Até aqui, tudo bem? Posso seguir? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Ô, Karine, me ajuda aí. Devo seguir? Deixa eu só ver aqui. No chat não tem nada por enquanto, então pode seguir, tá, Dani? Ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala em G, a gente fala governança, e ela pode ser traduzida em aspectos que são, como eu disse primeiro, regulatórios e depois de autorregulação. Quando a gente fala regulatórios, é porque já existe em lei. E a gente sempre diz que primeiro cumpre-se a lei, depois você vem com autorregulação ou com um incremento daquilo que você precisa ter. Então, temos aqui ética, transparência, prestação de contas, gestão de riscos, segurança de dados,
conselhos de administração, tudo isso faz parte de governança. O que é lei no seu negócio, no seu segmento, deve ser investigado por vocês para que vocês coloquem em prática imediatamente. Então, por exemplo, lei de política de proteção de dados está valendo para todo mundo, inclusive a partir de hoje. Então, isso obrigatoriamente tem que estar no seu ambiente de governança. Ser ético e transparente, mandatório em termos de valores. Qual o tipo de prestação de contas? Se existe alguma prestação de contas regulatória, que você obrigatoriamente já exponha da melhor forma possível. Não existe? Então exponha da forma com a qual você pode desenhar neste momento e vá fazendo um incremento. É assim que a gente tem que pensar em ESG. Quais as saídas possíveis de comunicação para a governança e que fazem a demonstração dela de uma forma efetiva? Todos os relatórios de sustentabilidade e relatórios de resultado que sejam, por exemplo, expostos no site, que sejam enviados para fornecedores, clientes, associados, parceiros e assim por diante. Todos os números que vocês podem tornar públicos de tempos em tempos, por ocasião, por exemplo, de um bom desenho de assessoria de imprensa. Existem números que vocês podem publicar, não só de resultados, mas números, por exemplo, operacionais, quantidade de funcionários, equidade, diversidade, uma série de outros parâmetros que vocês podem colocar. Números públicos, de uma forma geral, mostra muito a prestação de contas e transparência. E isso é fundamental para que as pessoas entendam que vocês têm uma governança muito bem articulada. Sites com todas as informações possíveis, disclaimers de todas as formas, são também momentos específicos da gente olhar a governança. Conselhos com diversidade e equidade. Tem alguns segmentos que precisam desse conselho, é obrigatório, e que ele seja montado da melhor forma possível. Disclaimers e canal de denúncia e ouvidoria. Praticamente todo negócio deveria ter um canal de denúncia e uma ouvidoria, como uma prática de ética, e inclusive de segurança, para tratar de assuntos que a gente não está habilitado a tratar todos os dias, mas que deve ser tratado da melhor forma possível. Inclusive, quando a gente é consumidor e olha para canal de denúncia e ouvidoria, a gente se sente ainda mais confortável porque tem uma noção de ética e de isenção que é fundamental para que a gente toque o negócio. Já no social, a gente tem que olhar para as duas fronteiras, o que é interno e o que é externo. Internamente, social significa diversidade, equidade, inclusão, intraempreendedorismo, educação corporativa, programas de jovem aprendiz e estagiários, bem-estar físico, emocional, mental, tudo que proporcione um ambiente seguro. Hoje fala-se muito em segurança do ambiente para que as pessoas sejam efetivamente as pessoas que elas são, para que elas possam se sentir confortáveis em estarem ali e não julgadas ou pré-julgadas ou com olhares diferenciados. A questão da diversidade também é uma questão muito importante, porque a gente não deve prever só ter no nosso corpo de colaboradores a diversidade básica, né? Que a gente está falando de gênero e raça. A gente tem que prever todas as diversidades, inclusive aquelas que a gente fala muito pouco e que estão mais escondidas e que são mais difíceis do trato. Por exemplo, diversidade cognitiva, diversidade intelectual. Quando a gente fala, por exemplo, a gente fez um talk consciente o mês passado, inclusive na Matriz, falando sobre isso. Quando a gente fala de contratação de autistas, contratação de outros tipos de deficiência intelectual, quando a gente fala de LGBT, e não necessariamente são diversidades que ficam expostas, as pessoas precisam ter muito mais delicadeza neste trato e muito mais empatia na chegada de colaboradores com todas essas características e com todos esses disclaimers que a gente tem que ter de não preconceito dentro da empresa. Então, todo este trato desta matéria é fundamental que aconteça dentro da empresa. E como é que as saídas de comunicação são possíveis a partir daqui? Todas as campanhas especiais para a inclusão são oriundas dessa área de comunicação. Uma comunicação interna muito ativa e que mostre de forma muito transparente quais esses valores e quais áreas do social a empresa está realmente observando. Conteúdos, cursos online, repertórios especiais, tudo que vocês puderem providenciar para que os colaboradores façam uma imersão neste conteúdo,
para que eles entendam mais o que está acontecendo e o que significa ter todo este universo do social cuidado de forma interna. Atendimento via telemedicina, por exemplo, que está tendo uma grande repercussão, inclusive a gente tem diversas empresas hoje até de atendimento psicológico via online, que são muito legais, além de mentorias e todos os outros grupos de trabalho e assim por diante. Do lado externo, o social representa programas sociais, projetos de impacto, doações, marketing relacionado à causa, voluntariado, tudo aquilo que está na fronteira externa e que pode expor muito do alinhamento da causa e da estratégia da empresa para a sociedade. Aquilo que ela faz a partir daquilo que é propósito para ela, daquilo que é causa para ela, e como é que ela pode comunicar isso. Importante dizer que a área de responsabilidade social está aqui, mas a gente tem que tomar um especial cuidado na hora da gente falar de campanhas de marketing relacionado à causa e projetos de impacto social, apesar de eles estarem aqui nas saídas de comunicação, porque a gente não pode mostrar só isso. Se a gente mostrar só isso, muitas vezes pode passar por uma campanha não tão ética ou não tão transparente assim. O tal do social washing vem muito de uma comunicação pouco elaborada a partir desta área. Então, a gente tem que tomar duplo cuidado aqui para que todas as vezes que a gente vai comunicar alguma coisa que tenha a ver com responsabilidade social, ela tenha um discurso e uma narrativa que são provenientes do propósito e, mais do que isso, do alinhamento estratégico da empresa. Advocacy por causas e produtos sociais também entra nessa lista, como duas das áreas que mais podem ser bem elaboradas, mas também mais correm o risco de serem mal interpretadas. Lá no E, a gente pode destrinchar, né? Environment em inglês, ecossistema, que a gente pode chamar em português, ecossistema ambiental, como uso do solo, descartes de gestão de resíduo, emissão de gases de efeito estufa, uso da água, fontes de energia, compensação de carbono e uma série de outras coisas. De novo, dependendo da área que vocês estiverem, muitas delas já são e estão no regulatório e devem ser cumpridas de alguma forma e, obviamente, ao serem cumpridas, vocês têm relatórios para apresentar. Quando não estiverem no regulatório, podem fazer parte de políticas de autorregulação. E aí, projetos ligados à compensação de carbono são super legais para serem comunicados, reflorestamento, projetos de reciclagem, economia circular, divulgação de todos os dados que vocês já cumprem por conta das leis. Então, vamos lembrar que não precisa ser o relatório de sustentabilidade, pode ser este relatório específico daquela área de fonte de energia renovável, por exemplo, que vocês tenham que cumprir. Além de tudo, falar de coletores de produto no varejo, por exemplo, é super legal quando a gente fala de indústria farmacêutica e até mesmo de varejo e de produtos que tenham uma reciclagem, por exemplo, duvidosa. Então, um dia desse eu fiquei sabendo que sandálias de borracha, não tem só uma marca no Brasil, tem várias, então eu prefiro dizer só sandálias de borracha, não são material reciclável. Então, ele não é coletado pela prefeitura, por exemplo, aqui em São Paulo, e nem pelos catadores, que não adianta. Chega na usina de reciclagem ou no separador e este chinelo de borracha é colocado de lado. Por quê? Porque por ser borracha, ele tem um jeito diferente de ser reciclado e, portanto, de ser reutilizado. Isso significa que as marcas de chinelos de borracha, se tivessem coletores, poderiam fazer uma comunicação específica sobre o seu produto, a forma de reciclagem do seu produto e, mais do que isso, ganhar muito de audiência falando de seus coletores. Indústria farmacêutica, idem, né? Aqui em São Paulo é difícil a gente achar uma farmácia que tenha coletores para todos os tipos de medicamento, mas é absolutamente necessário, porque se você for investigar, você não pode jogar medicamento no lixo convencional, porque você está poluindo todo o aterro e todas as águas que recebem aquele medicamento. Então, cadê a indústria farmacêutica para os coletores? Fundamental falar isso. E é fundamental alinhar coletores com o tipo de negócio. Mais um exemplo que eu também não sabia, os tênis têm 3 ou 4 tipos de materiais dentro deles mesmos. Então, você tem a borracha da sola, você tem o tecido
dele, você tem o metal do ilhós, e eles não são recicláveis, não são um produto reciclável. Então, onde é que você joga um tênis fora? Então, a gente precisa comunicar isso. Quem está do outro lado, na comunicação, precisa falar sobre isso. Produtos de tecnologia que precisem de coletores especiais, isso tudo é fundamental. Então, às vezes, as saídas não são só para mostrar números, mas são para mostrar a prestação do serviço da própria empresa para com a comunidade. Isso significa estar muito envolvido na ética e na transparência dos próprios dados. Sempre que a gente fizer campanha de comunicação que tem a ver com ESG, que tem a ver com capitalismo consciente, que tem a ver com as saídas de uma companhia, a gente precisa ter uma narrativa muito alinhada com o propósito. Isso vai fazer toda a diferença no desenho da estratégia de comunicação, nas saídas de comunicação, nos formatos que a gente está entregando, para que as pessoas não só se sintam e entendam aquela comunicação, como que a gente se utilize daquilo de melhor que a gente tem na narrativa para poder exercitar isso tudo e chegar nas mãos de quem é o nosso cliente, o nosso fornecedor, o nosso parceiro. Integridade na fala, sempre o que se diz dentro se repete fora. Não adianta a gente fazer um bom discurso para fora se a gente não estiver falando para o público interno. Vamos traduzir aquilo que a gente quer para o público interno. Hoje em dia é tão importante e fundamental que os colaboradores estejam 100% engajados pelo nosso propósito, pela nossa causa, da mesma forma com a qual a gente está e gostaria que o nosso cliente, o nosso parceiro e fornecedor estivesse. Então, a comunicação é a mesma para dentro e para fora, com intensidades e canais diferentes, às vezes os mesmos, mas muito importante que seja feita com muita integridade. Relações públicas e assessoria de imprensa sempre vêm alinhados com a estratégia, então não adianta passar o job na ponta final, eles têm que entender, e quem for passar o job na ponta final tem que fazer uma narrativa completamente diferente e completa de fato, né? De ponta a ponta, para que eles possam saber disso, da mesma forma que agências de publicidade. Elas precisam estar muito mais alinhadas com a estratégia de longo prazo do que com estratégias de curto prazo, né? Para que elas não criem sempre uma narrativa tática, uma narrativa pontual, que vá fazer com que esse nosso ESG, ou essa nossa preocupação por ética, transparência e alinhamento de valores, não transpareça nas campanhas que elas têm para falar. Fundamental que a gente briefe desde o início e que a gente dê este peso importante no tom de voz que deve ser feito daqui para frente. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha um reflexo ainda maior do que é o nosso propósito e a nossa estratégia. E, por último, não menos importante, porta-vozes treinados com argumentos muito sólidos para que eles também demonstrem nas suas narrativas que o ESG é proveniente da essência e do propósito. Última frase, último recado, uma empresa não deve seguir essa jornada por conveniência, ela deve seguir por essência, e a gente tem que lembrar que em comunicação não adianta parecer ESG, a gente precisa ser ESG, de dentro, do coração, né? Sempre. Esses eram os recados que eu tinha para trazer para vocês. Karine, espero que era isso que você gostaria que eu tivesse trazido. Fico super aberta para questionamentos. A Dani, ela sempre surpreende, né? Então é difícil dizer. Nunca nenhuma palestra é igual a outra. Pessoal, acredito que é um tema muito novo para todo mundo e se tiverem dúvidas sobre... Todos aqui trabalham em empresas de diversos ramos. Se tiverem dúvidas com relação à aplicabilidade, né, a entender algum detalhe específico sobre a área de vocês, coloquem aí no chat. Eu vou fazer só um parênteses aqui, né? Uma coisa que eu tenho estudado bastante, sou uma aprendiz, né? No capitalismo consciente, muito iniciante, muito prematura, mas sugando tudo que eu posso. E de tudo que eu vejo, essa parte que eu gostaria de destacar que a Daniela falou de ser ESG, parecer ESG. Eu acho que isso eu acho que a empresa ela é aquilo que ela reflete, ela reflete aquilo que ela é, né? E a gente fala muito sobre a liderança consciente, que é inclusive o SD 0, né? Que o capitalismo consciente, me corrija se eu estiver errada, né, Dani? Mas é o ODS 0 que o capitalismo consciente introduziu
até mesmo porque realmente não faz sentido nenhum, é difícil você implantar uma cultura. Muita gente fala assim, essa empresa não tem cultura para isso, né? Ela não consegue falar sobre isso, ela não consegue realmente mostrar que ela vive isso. E isso está muito ligado aos líderes, né? As pessoas que estão à frente, que estão disseminando, né, quais são os valores, né, como que a marca ela tem que ser, o que ela tem que parecer ser, o que ela está levando, o que ela está construindo, o que ela quer para as pessoas que estão ali dentro do próprio negócio, né? Então, a liderança consciente, eu acredito que é uma parte muito importante quando a gente está falando assim, vamos comunicar o que nós fazemos ou como nós fazemos, as nossas responsabilidades e tudo isso, até mesmo para ter uma sintonia, porque uma coisa eu pego e falo aqui no meu site, mas aí a pessoa compra o meu produto, aí na entrega, o entregador ele não tem a mesma correspondência, ou em algum ponto de contato no atendimento ou no site, a pessoa sente que não tem os valores, ou de alguma forma isso é percebido, né? Quando não tem uma sintonia entre todos os envolvidos dentro da organização. E a liderança ela é parte fundamental aí para disseminar isso, para realmente que todos compreendam esse valor, para que todos levem esses valores, né, à frente e que transpareçam, né? Porque não é só da boca para fora a comunicação, o marketing lá, colocar um dado, mas tudo isso tem que refletir, porque o consumidor não é bobo nem nada, né? Então, para que isso não seja traduzido de forma deturpada, né? E isso venha vir não como um fator positivo, sim como um fator negativo, né? Só coloquei esse pequeno parênteses que eu acho que é importante quando a gente fala de comunicação. É bem por aí mesmo. A Karine citou o ODS 0, a gente no Capitalismo Consciente defende que antes dos 17 ODS da ONU, a gente deveria ter um ODS chamado ODS 0, pela consciência, porque a gente entende que só com consciência as lideranças, sejam elas quais forem, tomariam de fato para si a tarefa de diminuir as desigualdades e fazer com que a gente alcançasse as metas a serem entregues para a ONU a respeito de impacto. Então, a gente precisa ter muita consciência daquilo que a gente está fazendo e entender que tudo aquilo que a gente faz gera impacto, positivo ou negativo, mas gera impacto. Então, a gente tem que nos orientarmos para o impacto positivo de qualquer forma. Daniel Weber, ele acabou de sair da reunião, mas como vai ficar gravado, ele perguntou o seguinte: existe um projeto sistematizado para implantar ESG em pequenas empresas? Então, é assim, eu vi essa pergunta, ia responder agora. Eu acho que eu posso responder em duas partes a pergunta dele. Não existe nenhuma forma sistematizada de falar de ESG, ponto. Em nenhum lugar, porque como ESG está muito alinhado com o propósito e tem a ver com a estratégia da empresa, não dá para sistematizar que cada empresa tem a sua forma de expor estratégia, e expondo a sua estratégia tem saídas diferentes e formatos diferentes de comunicação. Então, a primeira parte da pergunta dele não existe essa sistematização nem metodologia de forma alguma, tem um jeito de se falar da coisa, de fazer a gestão e, obviamente, de se comunicar. A segunda coisa para micro e pequenos empresários, menos ainda, né? E a gente estava debatendo isso na semana passada, inclusive. Muito se fala sobre ESG e parece que a temática está só em grandes corporações. Na verdade, não é bem isso, né? Elas estão falando muito de ESG porque elas obrigatoriamente sofrem muito com esses pré-requisitos. Elas precisam demonstrar resultado, através dos resultados das grandes, através dos exemplos das grandes, que a gente consegue contaminar toda a sociedade a respeito de um determinado tratamento de assuntos. Então, se as grandes falam em compensação de carbono, é porque elas precisam comprovar a compensação de carbono, mas aí, a partir daí, as médias e pequenas acabam entendendo o que é a geração de gases de efeito estufa e como é que elas podem complementar ou equalizar essa situação, e mais do que isso, quais projetos de mercado estão abertos e como é que elas vão ter as suas saídas. Então, as grandes precisam disso para comprovar ao mercado financeiro, aos seus acionistas, à própria sociedade, e servem de exemplo para as pequenas, médias e micro.
Como implementar ESG nas micros, a gente ainda não sabe. Eu estou fazendo um trabalho, como esse que eu fiz para vocês, eu estou fazendo um trabalho de traduzir capitalismo consciente para micro e pequenas empresas e MEIs, microempreendedores individuais. Então, sim, eu tenho a tarefa de falar com quem é artesão, por exemplo, sobre capitalismo consciente. E quando a gente fala de capitalismo consciente, lógico que a gente vai acabar falando de ESG, porque a gente vai falar, de uma maneira geral, de impacto. Quando eu tenho que chegar num artesão e falar que é muito legal, por exemplo, uma senhora trabalhar com garrafa PET, que ela vai usar para fazer um regador, um novo vaso, ela tem que entender que ela está trabalhando com economia circular. Ela tem que entender que ela está trabalhando com impacto e sustentabilidade. Então, mas não adianta eu falar em economia circular, não adianta falar em sustentabilidade, e não vai adiantar eu falar em ESG, muito menos em environment. Mas eu posso falar em impacto. Então, quando eu começo, eu estou fazendo o caminho de retorno para traduzir todos esses conceitos em conceitos que sejam factíveis, que sejam tangíveis para os microempresários e pequeniníssimos. Porque, não sei se vocês sabem, a gente tem dos 21 milhões de CNPJs, 85% de empresas que faturam até 360 mil reais por ano. E desses 85, 46 trabalham com metade da mão de obra brasileira. Então, a gente está falando de um impacto de microempresários muito grande, muito grande. O Brasil é feito de microempresários. Se 85% dessas empresas faturam até 360 mil, é só vocês fazerem a conta. 360 mil dividido por 12, quanto dá? Estamos falando aí de faturamentos em torno de 20, 30 mil reais por mês. Só que eles têm metade da mão de obra brasileira. Então, a gente precisa traduzir capitalismo consciente e ESG para micro e pequenos empresários, com certeza absoluta. Estou fazendo esse trabalho para a gente... Eu já tenho até uma apresentação pronta, em alguns lugares que eu devo falar sobre ela, mas não tem como a gente falar da comunicação de ESG para eles ainda. A gente ainda tem pontos anteriores a serem trabalhados. E aí eu sempre recomendo que todo mundo que vai falar com micro e pequenos empresários tentem traduzir da forma mais básica possível o que significam esses impactos que vocês acabaram de ver. Então, o que significa ter ética e transparência numa microempresa? O que significa falar de social, de diversidade numa micro e pequena empresa? O que significa falar de economia circular e sustentabilidade com o meio ambiente numa micro e pequena empresa? É mais ou menos assim que a gente tem que trabalhar. E é por aí que a gente anda fazendo mesmo. Dani, fico muito feliz de Heber ter trazido essa questão. Tive a oportunidade de trabalhar, fazer carreira no Sebrae, e hoje nós estamos aqui com a Ellen, que é gerente do Centro de Sustentabilidade, é um centro nacional de referência em sustentabilidade para micro e pequenas empresas. Eu acho que a gente pode fazer aí, né, Ellen, um match entre vocês duas e fazer algo acontecer com maior robustez no país, pensando em esse canal do Sebrae ser o canal mais forte, né, de interlocução com esse universo poderoso da nossa economia, que são os pequenos negócios. Com certeza. Eu já falei com a Ellen, ela sabe que eu estou 100% à disposição dela. 100%. Aqui a Márcia faz uma provocação interessante, que fala de ESG, inclusive para terceiro setor. Sim, é verdade, a gente pode fazer. Eu sou uma entusiasta de levar mais profissionalismo, mais discurso, mais comunicação para terceiro setor. A maioria das pessoas não sabe, mas eu acabo abrindo aqui para vocês. Além de ser diretora do Capitalismo Consciente, eu sou consultora na área de comunicação para o terceiro setor. Então, tenho todo o interesse do mundo em ajudar a fazer essa construção, porque acho que o terceiro setor precisa ter mais respaldo e mais força, inclusive para falar sobre isso, Márcia. Estou super à disposição. Fique com o meu contato, meu telefone. Eu posso até passar aqui depois para... Me coloca seu telefone que depois eu te mando meus dados pessoais, a gente conversa um pouquinho mais sobre terceiro setor especificamente. É a Érica.
A matriz do CC tem algum dado sobre o comportamento do consumidor com relação às empresas que têm preocupação? A gente não tem especificamente esse dado, mas existem vários dados circulando por aí. Eu mesma já usei para algumas apresentações e a gente sabe, assim, eu não tenho dados, não tenho exatamente percentual, mas existem dados relevantes dizendo que a nova geração, sim, opta, se tiver o mesmo produto ou produtos muito semelhantes em duas marcas, ela vai optar pela marca mais alinhada com propósito. Ela espera, a nova geração espera que as marcas se enveredem por resolver problemas da sociedade, elas entendem que governo não vai fazer, então, e terceiro setor está muito fraco para fazer, então elas acreditam que as empresas devem fazer, então todas as marcas que têm marketing relacionado à causa, ações de grande porte, são muito bem-vindas pela nova geração. Existe um segundo raciocínio, esse inclusive eu fiz numa reunião agora do UOL, falando sobre trabalho, há uns 10 dias atrás, de que como a gente já está numa época ou num tempo em que se contrata muito mais por capital intelectual e não por mão de obra, né? A gente não trabalha, infelizmente, a gente ainda tem esse ranço de contratar a mão de obra, tempo de trabalho, né? E a pessoa estando no lugar e menos capital intelectual, mas enfim, que os colaboradores novos passam também a olhar as empresas, entendendo se elas estão alinhadas com valores pessoais. Então, a gente também tem uma movimentação a respeito disso, precisa levantar dados, mas já existem pesquisas que direcionam para isso, quer dizer, os colaboradores, já que vão ser contratados por empresas que precisam deste capital intelectual e das habilidades que eles têm, hoje procuram empresas que estão alinhadas com eles e não empresas que supostamente eles gostariam antes por conta de marca ou produto ou qualquer tipo de campanha. Então, eles precisam de uma relação muito mais próxima, muito mais humana e vista de uma forma diferente. Então, também o ESG deve mudar a forma de contratação e aproximação entre profissionais e marcas daqui para frente, não só os consumidores finais. No caso de consumo, existem várias pesquisas, a gente pode tentar levantar referências para vocês, mas no caso de colaboradores, eu ainda tenho que tatear um pouco esses dados para te entregar. Na última Edelman Barometer, na verdade nem a última, a de 2020, tem um dado muito importante que diz que 93% das pessoas acreditam que o seu CEO, é a pessoa que ele mais confia para falar de projetos relacionados a stakeholders e sociedade, e que ele acredita que o CEO deve se posicionar sobre assuntos ESG. Isso está na Edelman de 2020, era inclusive um dado que me trouxeram por ocasião da jornada ESG que eu fiz agora com a HSM. Esse dado está lá, material muito rico dessa jornada, inclusive. Ellen, eu sou uma entusiasta dos pequenos negócios, tá? Muito, muito entusiasta. Eu larguei tudo para trabalhar para pequenos empreendedores e profissionais liberais. Tudo, as duas agências, Celebrity, larguei tudo isso, porque eu falei, eu preciso fazer com que as pessoas se vendam melhor na internet, elas precisam criar suas próprias reputações, suas próprias marcas, saber vender sozinho. E, cara, se tem um empreendedor forte, resiliente nesse planeta, é o brasileiro. Então, a gente precisa dar todo o subsídio para ele. Todo. Sim, é a minha paixão falar com eles. Dos pequenininhos até os mais ou menos grandes, que eu não posso competir com a agência grande, mas enfim. Dani, você tem alguma marca, lógico, você deve ter, mas que você pode dar algum exemplo, assim, de que pratica a forma de comunicação de uma forma coerente para que a gente possa aprender com o que ela faz, como ela faz, ver como ela faz? Você pode citar algumas marcas para a gente? Puxa vida, olha, a gente tem muitas marcas, aí eu prefiro olhar para os associados do capitalismo consciente, porque lá a gente tem muitas marcas que já estão muito preocupadas com isso, tá? E se vocês pegarem os segmentos menores, assim, apoiadores e startups, a gente tem exemplos incríveis de projetos de ESG e de comunicação muito bem feitos. Então, por exemplo,
Editora MOL, eles são, assim, muito felizes em toda a comunicação que eles fazem. Tudo é incrível. Tem uma outra marca que as pessoas pouco conhecem agora, que chama Pão de Queijo Nu. N-U-U. Eles são uma marca mineira, pequena, mas acabaram de ganhar uma das 50 melhores empresas do planeta pelo Sistema B. Eles têm uma comunicação muito boa, vale a pena visitar. A Chocolates Dengo mostra tudo o que faz e a gente percebe que está no cerne dele, sabe? Muito legal. Falando de enormes e gigantes, eu acho que a Gerdau vem mudando muito a comunicação dela. Quem conhece o pessoal da Gerdau sabe que a comunicação interna demorou assim, quase 3 anos para implementar tudo que eles fizeram. E a Gerdau, eu tenho uma história bem interessante para contar, porque assim, quando a gente abriu as associações do Instituto, era abril de 2018, e eu fui com o Hugo conversar com parte do conselho da Gerdau, e os vice-presidentes, que foram, assim, nos acolheram como Instituto, entendendo a nossa abertura de portas, entendendo nosso momento, e o quão relevante seria a chegada deles, e eles disseram para a gente está no meio de uma virada interna, de estratégia, de mudanças, e a gente quer chegar e se aproximar de vocês quando a gente estiver prontos. E realmente isso aconteceu. Eles se tornaram associados uns 8 meses depois de quase 2 anos trabalhando internamente sobre propósito, revendo estratégias internas. E aí a Gerdau se aproximou de nós em 2019 e é um dos nossos grandes associados até hoje, uma presença marcante em tudo que faz, a comunicação deles está cada vez mais bonita e mais alinhada com o propósito do que nunca esteve. Então, vale muito a pena verificar. Deixa eu ver outras empresas. O movimento Eu Visto Bem foi uma empresa chamada Joaquina Brasil, foi desmontada, virou um movimento, hoje é parte de toda da área de sustentabilidade de produtos sustentáveis da Renner, lojas Renner, é um movimento muito importante. Café Legado, e a gente tem tantos exemplos que tem esse propósito no cerne da própria comunicação e da própria estratégia. Eu convidaria vocês a fazer um passeio para o nosso painel de associados no site, dali saem grandes exemplos de comunicação. Chico Rei é uma marca mineira de roupa, e eles trabalham também com homens em vulnerabilidade, encarcerados, inclusive. E eu tive um depoimento muito bonito no CC na Prática, que é a websérie que eu faço, e o Bruno, que é o dono do Chico Rei, disse uma coisa que me tocou muito. Ele falou, engraçado que a gente trabalha com homens encarcerados e por algum motivo estão ali, mas que ao longo da pandemia fizeram 240 mil máscaras de tecido que foram doadas e muito provavelmente eles salvaram a vida de muitas pessoas que não iriam acreditar nunca que foram salvas por conta do trabalho de um grupo encarcerado. Achei bastante comovente. E é outra marca também, marcas diferentes. O varejo fala muito bem, né, do seu propósito. O varejo muitas vezes consegue se posicionar de uma forma muito veemente com relação às suas estratégias e aquilo que vem sendo feito. Mais do que o segmento B2B, mais do que o segmento industrial, certamente. A gente não tem nenhuma referência de agro ainda, se Deus quiser a gente vai ter, né? Eu quero muito alguém de agro junto conosco, mas, enfim, então não posso dar esses exemplos, mas a gente pode ir mostrando outros. A Érica está perguntando se há alguma noção de horizonte de tempo que as empresas têm para se adaptar ao CC e em quanto tempo os consumidores não tolerarão mais empresas sem essa consciência. Ai, Érica, se eu tivesse essa resposta, meu... Bola mágica. Olha, se eu tivesse essa primeira parte da resposta, eu certamente faria um webinar com todos os prospects que eu tenho para associado no CC e falava, gente, corre! Agora, não, sem brincadeira, é assim, eu acho que o horizonte é cada vez menor, porque são questões que estão sendo levantadas todos os dias, cada vez por mais pessoas e de uma forma mais veemente.
não vai dar para daqui a pouco a gente falar que não tem nenhum resultado alinhado a esses parâmetros, porque aí vão perguntar o que você estava fazendo 3 anos atrás? E também não dá para a gente simplesmente projetar para daqui a 10 anos e daqui a 2 não mostrar nada, né? Então fica... A gente está meio... A gente, empresa, né? Também entre a cruz e a caldeirinha. A gente precisa fazer de verdade. Porque está no cerne da coisa. Agora, quando você me faz esse questionamento, eu fico, na verdade, me perguntando o seguinte: gente, a gente está prestando atenção nesse meio, né? A gente precisa tomar consciência de que a gente realmente gera impacto. Se a gente não tomar consciência, a gente vai continuar gerando impacto de qualquer jeito, a qualquer hora, e a gente precisa parar de ser de qualquer jeito, em qualquer hora, e a gente precisa gerar impacto positivo bem, legal. Então, acho que o horizonte de tempo é cada vez mais curto, porque é veemente, é premente, é mandatório. E acho que os consumidores também, cada vez menos, vão tolerar as coisas que não estejam alinhadas com eles. Então, hoje em dia, por exemplo, eu, Daniela, né? Tá certo que eu sou uma defensora da causa, você vai dizer, você conhece bastante sobre isso, você está super antenada, mas eu me incomodo muito, por exemplo, quando eu entro em qualquer lugar de varejo, seja restaurante ou supermercado, ou qualquer coisa, e você não tem, por exemplo, lixo que separe orgânico de reciclável, por exemplo. Acho chocante. Acho chocante quando você tem negócios que deixam a luz, por exemplo, do prédio acesa a noite inteira, a revelia, sabe? Coisas completamente... Embalagens super sofisticadas. Eu fui, por exemplo, ontem comprar material de construção. Estou fazendo uma reforma no meu banheiro. E aí eu cheguei para comprar uma peça específica para pia. E eu olhei num corredor, um corredor enorme, todas as embalagens de uma marca importante, de flexíveis e canos e etc. E eu fiquei olhando e falei assim, gente, olha a quantidade de plástico que tem. Será que essa marca realmente se responsabiliza por tudo aquilo que ela gera de plástico? Se eu bater lá e mandar um e-mail para a ouvidoria, falar assim, me mostra, por favor, a sua política de resíduos sólidos, você cumpre, o quanto você cumpre, pois eu posso apostar para você que ela não mandaria para mim. E ela ia tentar me responder qualquer outra coisa. Eu prefiro não comprar de uma marca que não me responde isso, de uma marca que não expõe isso. Quer um outro exemplo? Eu moro numa rua que tem 3 confeitarias importantes aqui de São Paulo. Uma delas, um dia eu fui comprar pão, saí para caminhar, eu faço caminhada de manhã, saí para comprar pão às 6h15. E um cachorro tinha passado na calçada e tinha aberto o lixo daquela confeitaria. E no meio do lixo eu vi basicamente 2 coisas: bolo, que sobrou, e lata de leite condensado. Eu quis tirar uma foto. Porque eu falei, não é possível que uma marca dessa faz um lixo desse, que está tudo misturado. Porque isso aqui vai para o lixeiro e vai ser jogado num aterro. E aí eu perguntei, bom, se uma gerente desta loja, que tem uma centena de lojas, não sabe separar o lixo, que treinamento ela tem da gestão dela? E que tipo de lixo a gestão dela está olhando ou não? Porque se isso não é um valor na ponta final, eu não sei que valor é na ponta inicial. E eu fiquei me questionando sobre isso. Então, a gente não precisa ir tão longe com métricas sofisticadíssimas ESG. Basta olhar o lixo. Olha o lixo. Olha a quantidade de luz. Olha o material das embalagens. E a gente vai sacar o quanto essas marcas têm de tempo ou não para se rever. Porque vai todo mundo começar a questionar. Não sou só eu, a Daniela, né? Outras pessoas que eu, quando faço um webinar desse, se mobilizam junto comigo. Quando eu abro um webinar do Capitalismo Consciente também. Quando eu publico coisas na minha rede social, eu faço isso constantemente. Dani, eu acho que essa coisa que a Érica perguntou é porque a gente, como profissional de marketing, né, a gente está o tempo todo traçando aí estratégias de médio e longo prazo para dentro das empresas, a gente está atento às tendências, né, e as previsões que existem no mercado. Nos Estados Unidos, né, da onde iniciou o capitalismo consciente, como é que está o avanço lá? Como é que tem sido essa aceleração lá? A gente tem como pensar em
em algum espaço de tempo, vendo esse avanço que tem lá fora, ou também não convém, porque nós somos muito diferentes? Eu não tenho dados específicos de como anda a comunicação e sobre ESG lá. Peço desculpas, não tenho essa informação, Karine. A gente sabe que existem marcas que se mobilizam para isso há muito tempo. As marcas que falam de ESG hoje já são capitalistas conscientes há muitos anos, né? Muitos anos. E aí você tem... Eu me lembro de uma primeira apresentação que eu fiz sobre capitalismo consciente junto com o Hugo, e aí estou falando de 2017, 2018, a gente só levava casos americanos, né? Porque a gente não tinha caso brasileiro ainda, auditado. Isso aconteceu depois da pesquisa Empresas Humanizadas, mas existem casos emblemáticos de campanhas incríveis americanas que carregam capitalismo consciente e agora ESG na sua veia, mas não tenho dados específicos de como anda o mercado de lá. Acho que o Brasil tem particularidades assim, muito importantes. A questão da diversidade, da inclusão aqui é premente, é evidente. Então, quando você pega, por exemplo, casos como o da Magalu, que fez a campanha só para pessoas pretas, enfim, outras, tem tantas marcas que já fizeram isso, são reforços de que a nossa comunicação pode ser importante, deve ser feita por uma amplitude cada vez maior de pessoas, e mais importante, a gente não pode esquecer de que a gente vai tomar tapa, muito. Trabalhar com comunicação aqui no Brasil é também trabalhar com gestão de risco de reputação de marca, junto, ao mesmo tempo. Quando a gente fala de expor resultados ESG, é evidentemente já nos programarmos aqui, ó, preparados para o impacto, porque ele vai vir, de alguma forma ele vai vir. Quando a gente fala, Márcia, especificamente terceiro setor, dobra a responsabilidade de gestão de crise e de risco, e aí qualquer comunicação tem que sim estar preparada para umas 10 respostas diferentes negativas, porque o bombardeio vem com certeza absoluta. Quanto mais veemente, mais impactante a gente for, mais é assim que a gente tem que viver, inclusive. Lá no Instituto, eu tenho uma máxima com toda a equipe de comunicação, que é: a gente vai fazer a campanha sempre mais impactante possível, prevendo o maior conjunto de negativas que a gente pode suportar. Sempre. Porque a gente sabe que eles virão, mesmo. Eu tenho hoje 8.000 pessoas na minha base, já tive 14 por conta da Lei de Política de Proteção de Dados, a gente cortou todas as pessoas que eram inativas, continuamos com 8.000, acho um número bastante grande. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um número de abertura de e-mails que passa dos 55%, ou seja, uma base realmente ativa que presta atenção. E ainda assim, na rede social, com maior cobertura que eu tenho de engajados e pessoas que nos defendem, ainda assim o tapa é iminente. Então, vira e mexe, a gente tem que responder alguma coisa. Então, fazer comunicação nos tempos de hoje é duplo trabalho: criação, articulação e operação, e gestão de risco e de reputação de marca. Dani, eu acho assim que para a gente, de certa forma, já estamos horário de 8h22, 9h22 dá para a Dani, para a gente falar só um pouquinho da pesquisa Empresas Humanizadas, pessoal, só para vocês saberem, e se você puder explicar um pouquinho da relação, Dani. Claro. A pesquisa Empresas Humanizadas, nós temos 2 empresas aqui no Mato Grosso, a gente ia trazer uma delas, inclusive a dona de uma delas faz parte do nosso conselho, mas infelizmente ela está com uma pessoa doente na família, internada, e não pôde participar. E ela é dona das drogarias Ultra Popular em Primavera do Leste. Ela teve até um score, uma pontuação dentro da pesquisa muito bacana, muito bacana mesmo. E ela, se Deus quiser, ela vai estar no nosso talk de agosto, no dia 23, para falar, porque é muito importante para mostrar na prática como é uma empresa que vivencia o capitalismo consciente
e que está ativa buscando melhorar, né? Porque aí a Dani vai poder falar um pouco melhor, mas a pesquisa, ela tem essa coisa da empresa poder olhar como é que ela está em termos de posicionamento com relação às premissas do capitalismo consciente e o que ela tem para melhorar aí na jornada dela aí de construção. Mas, Dani, fala aí você melhor. A pesquisa Empresas Humanizadas, ela foi uma pesquisa elaborada a partir de 2017 pelo Pedro Paro, um doutorando da USP de São Carlos. E em 2017, quando ele ouviu as notícias, parte das notícias da Lava Jato, ele ficou muito incomodado com o ecossistema de empresas. Mais do que isso, né, com a visão brasileira de que o ecossistema de empresas brasileiras era corrupto. 100% corrupto. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, isso não é possível. A gente tem tantos casos bons, né? A gente tem tanta empresa legal, não é possível que os brasileiros só achem que a gente tem coisa ruim. Eu vou fazer uma pesquisa para entender quem não é ruim. E quando ele foi começar a organizar o doutorado dele e essa pesquisa, ele se deu conta e ele conheceu o professor Raj, ou a pesquisa Empresas Humanizadas lá de 2004, do professor Raj, que deu origem ao capitalismo consciente. E aí ele, então, entrou em contato com o Raj, perguntou se o Raj poderia mentorá-lo ao longo do trabalho dele. O Raj topou e ele replicou a pesquisa do professor Raj aqui no Brasil e pediu apoio do Instituto Capitalismo Consciente. Nós apoiamos financeiramente, inclusive, a equipe de pesquisa, e depois também resolvemos fazer um livro, que é o livro dos cases da pesquisa Empresas Humanizadas, que é um livro de capa roxinha, chamado Empreendedorismo Consciente. Essa pesquisa, ela veio buscar os casos brasileiros de boas práticas e exemplos de empresas capitalistas conscientes aqui no Brasil. E ela nos trouxe esses casos, e foi muito importante porque a gente parou de falar dos casos americanos, da pesquisa do professor Raj, e começou a trazer exemplos, né, dos casos brasileiros. A pesquisa fez tanto sucesso que o Pedro Paro deixou de ser consultor e criou uma startup chamada Humanizadas.com, que é uma startup de ciência e tecnologia, que vai tratar da pesquisa brasileira e também criar assessments de liderança para medição, digamos assim, de níveis de maturidade de consciência organizacional das lideranças dentro das empresas brasileiras. Ele já fez a pesquisa de 2020 e agora ele já abriu portas para 2021. A pesquisa que a Karine cita é a pesquisa de 2020, que ele deixou de simplesmente mostrar quais as empresas que tinham boas práticas e ele passou a criar um rating de consciência dentro das empresas. Ele estudou o rating da Standard & Poor's e da Moody's e ele replicou esse rating para consciência, níveis de consciência dentro das empresas brasileiras. E a partir daí, através de uma pesquisa multi-stakeholder, porque é uma única pesquisa que entrevista todos os grupos de interesse para além dos colaboradores e investidores, obviamente, de uma empresa, para entender como essa empresa se posiciona em boas práticas, práticas humanizadas e qual é o nível de consciência que ela tem do seu impacto com toda a sociedade. E ele premiou 230 empresas, 85, se não me engano, nas categorias mais altas do rating e acaba de abrir portas para a pesquisa de 2021. Tudo isso ele vai falar no encontro do dia 4. Quem é conselheiro da Karina está convidado para a reunião do dia 4 às 9h30 da manhã. Por sinal, quanto mais gente for, melhor. Eu conto com vocês lá, por favor. A gente fez essa reunião só para vocês. Ele vai inclusive falar dos números de cada uma das regiões brasileiras, e, enfim, o que a gente pode fazer para turbinar a entrada das empresas lá e a gente conseguir fazer recortes regionais. Seria incrível que todas as filiais tivessem um número legal de empresas para a gente poder fazer um recorte da região, o quão conscientes são as empresas dessa região. Maravilha. Tarley, você tem algum ponto para colocar? Que eu queria fazer um convite para o pessoal. Não, eu gostaria imensamente de agradecer aí a disponibilidade de Dani, porque
A aula de hoje foi excepcional para todos nós, eu tenho absoluta certeza. Essa vai ser uma bandeira da Confraria de Profissionais de Marketing a partir de agora, né? Não só do capítulo daqui de Mato Grosso, mas nós vamos trabalhar para que mais e mais empresas, especialmente aquelas que estão dentro da confraria, nós estamos aí com cerca de 50 empresas, né, dentro da confraria, vamos trabalhar para que todos nós sejamos esses divulgadores e esses práticos dentro dos nossos negócios, né? Vamos fazer isso. Eu sou também do agronegócio, estou lá com já o ESG ganhando corpo na nossa empresa, e essa aula eu vou multiplicá-la, ela está sendo gravada, eu vou multiplicá-la para a nossa gerência, né, que trata desse assunto, e certamente muito interesse dos nossos líderes vai acontecer a partir de agora. Eu agradeço muito mesmo, viu, Dani? Imagina, sempre, assim, com muita satisfação estar aqui com vocês. Eu adoro a minha área, eu adoro conversar com quem é de comunicação e marketing. Estou super aberta sempre para discussões, para a gente criar. Enfim, contem sempre comigo. Contem sempre comigo. Se depender desse nosso gás, desses olhos da Karine que sempre brilham para o tema e para o marketing, nós vamos tentar fazer de Mato Grosso um capítulo, talvez, um dos mais importantes do país. Contem comigo. Bom, aproveitando que a gente está encerrando, se alguém tiver mais alguma dúvida, colocar aí, eu quero fazer um convite especial para todos que estão aqui, que não são conselheiros, né, e que não são ainda embaixadores do capitalismo consciente. Eu vou colocar o link aqui no chat, pessoal, do site do CC Brasil. Lá tem uma aba de associados, tá? E existem ali 3 níveis de associação para ser embaixador do capitalismo consciente. Você tem muitos benefícios. O embaixador nível 1 é gratuito, então vocês podem começar a iniciar essa jornada de aprendizado, né? Além de tudo isso, tem os livros, né, dentro do próprio site, a venda do próprio site. Quando você compra, você ajuda o movimento. O jogo do capitalismo consciente, que nós já vamos começar eu já apresentei na última reunião para o nosso conselho. A gente vai começar a aplicar dentro do nosso próprio conselho para depois se aplicar para os associados. É um jogo muito rico que ajuda a gente a ter aí um pouco mais de consciência sobre a nossa atuação e sobre tudo aquilo que a gente quer ser, né? Quanto profissionais, quanto líderes, quanto empresa, e aí cada um no seu universo, tá? Então, o site do Capitalismo Consciente é super completo. A partir do momento que você se inscreve como embaixador nível 1, você tem acesso a um mini curso, você tem acesso a vários conteúdos, uma plataforma completa. Eu sou super divulgadora. Posso falar nada, porque eu também sou. Estou vendendo, Dani, por favor. Vocês vão me ver lá fazendo um monte de webinar, abrindo um monte de evento. E aí, na hora que vocês se cadastram, pessoal, vocês ficam sabendo de todos os eventos do capitalismo consciente, tanto nacional quanto regional. Então, todo mês a gente tem talk. No futuro, a gente vai ter aí os nossos workshops, se Deus quiser. Então, todos os eventos que o Capitalismo Consciente regionalmente tiver aí participando, vocês ficarão sabendo. Tem a revista mensal, que é a Zine, né? Não falei errado, Zine. A Zine, que é uma revista fantástica e vai ajudar vocês aí a ter um aprendizado aí mais profundo sobre o capitalismo consciente. Então, é muito conteúdo gratuito para vocês já iniciarem, né? Tem todos os canais das redes sociais, então se cadastrem lá, se tornem embaixadores, venham com a gente nessa jornada. Eu tenho certeza que a gente pode construir aí e levar ainda muito mais sobre o capitalismo consciente na nossa região. Eu conto aí com o apoio de vocês. E sigam o Instagram do Capitalismo Consciente Regional, que é o CC_MT, _MT, vou corrigir aqui, peraí, para eu não errar aqui. CC_MT, Cuiabá, tá? Vou colocar aqui para vocês. Sigam a gente lá, que a gente está iniciando, ainda é tudo muito prematuro, como eu falei, a gente está startando com vocês, né? O nosso movimento regional, e logo em breve nós vamos ter aí nossa primeira
nosso primeiro talk, que vem com um tema muito, muito legal, né, Dani? A gente falar aí sobre como contratar soft skills e treinar hard skills. Então, a gente vai falar muito aí, gente, sobre a diversidade e a inclusão nas empresas, de perfis, de pessoas totalmente diferentes na composição aí das equipes, e isso sendo um agregador fundamental para o crescimento dos negócios, para os resultados da empresa, né, para a importância das pessoas que ali fazem parte de todo o ecossistema da empresa. Então, assim, é um tema maravilhoso que a gente está produzindo com muito carinho. A gente está finalizando algumas coisas, logo a gente vai estar divulgando o link para inscrição, tá? É tudo em sala do Zoom, então tem que ser feita a inscrição para poder participar, e eu conto com a participação de vocês. Faltou alguma coisa, Dani? Não, eu quero agradecer todas as demonstrações de carinho, todos os elogios que vocês me fizeram. Fiquei muito feliz, muito mesmo, muito tocada. Gosto muito de falar da minha área. Eu sou uma entusiasta da comunicação, a vida inteira fui e continuo sendo. E tudo que eu mais quero é que as pessoas, as marcas tenham cada vez mais voz, que elas possam se posicionar, que elas possam falar, porque eu acho que quanto mais a gente atua, mais a gente fala, mais a gente participa de toda a mudança, de toda a transformação que a gente tem ao nosso redor. Então, contem sempre comigo como grupo de comunicação, Tarley especialmente. Conte comigo, independente da Daniela do Instituto, e a Karine sabe que tem aqui comigo uma grande companheira dela para o Capitalismo Consciente em Cuiabá. Graças a Deus. Essa apresentação eu vou transformar num PDF, vou mandar para a Karine, ela vai distribuir para vocês. Ela foi feita para vocês, eu ainda não usei, mas vou continuar usando para outros grupos. Vocês foram os primeiros a ficar sabendo dela. E a última tela tem o meu telefone pessoal e meu e-mail do Instituto. Quem quiser falar comigo para o Instituto, naquele e-mail. Quem quiser falar comigo para questões de comunicação ou qualquer outra coisa, me chama no WhatsApp. Tá bom, Márcia? Gente, vamos tirar a foto, Lu. Vamos abrir as câmeras. Abram as câmeras, vamos tirar nosso retrato. A foto oficial. Oi, pessoal, não estou podendo abrir a câmera, mas estou aqui, tá? Heber, tá na praia. Não estou podendo abrir a câmera, mas estou acompanhando com vocês. Ok, peraí. Como que a gente faz? Tá faltando o print? Não, tá faltando o Atan. Não, já dei um print, mas para colocar todo mundo, só tá aparecendo 9 aqui na tela. Vai lá nos 3 pontinhos, configurações, alterar layout. Aí você vai lá em mosaico e aí lá embaixo tem uma linhazinha que você pode aumentar o número de pessoas que participam, os blocos, lá embaixo. Vai lá, aqui no centro tem 3 pontinhos, vai lá em alterar layout. Aí clica em mosaico embaixo tem o número. Lá embaixo tem que correr pro lado assim para aumentar a tela. Ave, olha que legal! Gente, nada como uma professora, né? Tudo na vida. Professor, teacher. Agora, vamos lá. Todo mundo sorrindo. Uau! Tirei! Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite para todo mundo. Bom descanso. Obrigada, gente. Até o próximo encontro. Até. Tchau.